A gente vem falando muito que a gente está na era da hiperpersonalização. Eu voltei agora do South By e só se falava em inteligência artificial. Mas a verdade é, gente, que para você ter inteligência artificial, você precisa ter dados, né? E esse é o tema da nossa próxima palestra aqui, né? Nessa era de hiperpersonalização, com as informações certas, gente, é possível criar experiências e jornadas particulares e personalizadas para cada público. E para falar desse assunto, a beleza da hiperpersonalização, a gente vai trazer aqui uma empresa que é referência nesse tema, que talvez ao longo do tempo tenha criado não só ferramentas, como pesquisado muito no que se refere a coletar dados e transformar esses dados em insights, tá? E aí eu quero convidar ele, que é um executivo de marketing, mídia, com mais de 21 anos de experiência, que todo mundo conhece muito do assunto, especialista em unir dados, criatividade e estratégia para conectar marcas e consumidores, especialmente os no mercado B2B e B2C. E, ao longo da carreira, ele liderou campanhas globais, gente, 46 países, gerenciou portfólios multimilionários, diferentes indústrias, e atualmente ele está à frente dos investimentos de mídia dessa gigante, que é a L'Oréal. Então, Vitor Sofiati, venha agora para o palco. Cadê Vitor? Seja bem-vindo, gente? Bem-vindo. Tá bem-vindo. Palmas para o Vitor, pessoal. Diretor de mídia e dados da L'Oréal. Olá, bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite. Nossa, quando eu vi a descrição, eu falei assim, quem é esse cara aí? Eu acho que não estava sabendo que eu ia para o palco com alguém. A gente não se recorda da nossa trajetória, né? Mas acho que é super legal, prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho para vocês sobre o que a L'Oréal tem feito, falar um pouquinho sobre essa jornada de dados, de personalização, falando de beleza como um todo, né? Então, eu sou muito grato pela oportunidade. Eu tenho que pegar o passador, que eu esqueci completamente. Vamos lá. Vou ficar nesse cantinho aqui. E aí, então, acho que já falamos um pouquinho do que a gente vai falar hoje, mas falar sobre algo que realmente toma bastante do meu tempo, essa jornada de dados e como que a gente trabalha cada vez mais essa conexão de dados com comunicação, como a gente transforma isso em mídia, como a gente usa, na verdade, esses dados no nosso dia a dia e como que a gente pluga e conecta também com os e-commerces diretos e indiretos que a gente trabalha. Antes de falar sobre tudo isso, eu vou falar um pouquinho sobre quem eu sou, né, de onde eu vim. Então, eu sou um carioca, que eu acho que ficou bem evidente já só no meu bom dia. Então, eu sou um carioca que já está expatriado em São Paulo há 20 anos. Minha primeira formação, na verdade, foi em veterinária, acredite se quiser. E depois, lá para os 20, mais ou menos, eu me encantei com a publicidade, aí fiz essa conversão, mas os bichos ainda são muito presentes na minha vida. Meu segunda casa é o aeroporto, porque quem não sabe, a L'Oréal fica no Rio, então, na verdade, eu moro na ponte aérea, mas fico aqui em São Paulo já há 20 anos como um todo. Um pouquinho antes da pandemia, eu fui convertido a essa seita do CrossFit, que depois eu acabei abandonando por uma questão de rotina. Falando de formas de amor, minha filha de quase 11 anos é, para mim, a minha fonte de inspiração também dentro da categoria de beleza, então é com quem eu também troco muito sobre o que está acontecendo. A gente viu a pesquisa aqui da GSM falando sobre os alfas, né? Então eu também me inspiro muito e troco muito ideia com ela sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer. Meu primeiro emprego foi num cinema, eu vendia pipoca lá no Rio de Janeiro. Passei por algumas outras companhias, como a gente falou ali, então trabalhei na AkzoNobel, que é tintas coral, mais recentemente na Heineken, até chegar nessa gigante de beleza em que eu me apaixono diariamente por todas as possibilidades e aprendizados que a gente tem nessa categoria. Então, uma felicidade para mim estar aqui, poder falar um pouquinho de tudo que a gente tem feito, apesar de não ser a melhor pessoa pela aparência para falar sobre beleza, né? Então, mas vamos lá. Então, acho que falando aqui um pouquinho sobre de onde a gente veio, né? A gente veio de um lugar que a gente sempre soube que beleza é sobre identidade, é sobre autoexpressão. Mas a gente vinha de um lugar onde a gente falava muito sobre de um para muitos, né? Onde era um filme, um comercial que tentava impor um padrão de beleza, que graças a Deus isso já ficou no passado. Temos Thaís Araújo como não só uma porta-voz no Brasil para a L'Oréal, mas globalmente ela é uma porta-voz, então ela leva essa mudança de padrão de beleza que já foi trabalhada durante muito tempo com essa imposição
E isso vem também numa transformação da forma como a gente comunica, né? Então, como eu comecei falando aqui um pouquinho, que a gente tinha um filme comercial que colocava na televisão e entregava, na verdade, esse alcance e esses resultados que eram esperados, hoje em dia isso não funciona mais, né? Então, a gente sabe que a gente tem que estar em múltiplas telas e com muitas comunicações. Então, deixa de ser um para muitos para ser muitos para muitos, né? E a gente não faz mais essa comunicação somente dentro de casa, com criativos de agência e acreditando que, de fato, essa comunicação vai chegar a todo mundo e vai se conectar com todo mundo. Então, quando a gente entra nesse aspecto de hiperpersonalização, essa é a nossa nova inspiração. A gente precisa estar conectado, e a gente vai falar também sobre escalabilidade aqui, não vou falar aqui agora de imediato, mas a gente vai falar como que a gente conecta, como é que a gente chega nessa escalabilidade, né? Porque senão eu não estaria aqui falando de mídia, de e-commerce, estaria falando de CRM, e aí acho que essa comunicação individual, o CRM faz e vai continuar fazendo com certeza muito desse trabalho, mas como que a gente traz escalabilidade através das nossas formas de comunicação como um todo. Para introduzir esse ponto de dados, na L'Oréal a gente usa essa formulazinha aqui, que é o A elevado ao 4, né? O 4. O que quer dizer isso, né? Então, são 4 A's que a gente trabalha. Então, o primeiro é tratar o dado como um ativo. Se ele é um ativo, ele é um bem. Se ele é um bem, ele tem valor. E ele precisa ser tratado com esse devido valor, né? Então, não é só para também pegar o dado, guardar ele num cofre e falar assim, opa, meu ativo, né? Não é essa ideia que a gente quer tratar aqui, mas sim, ele tem um valor, e quando a gente faz essa conexão de tratar o dado como algo que agrega valor para a companhia, a gente começa a entender como que a gente utiliza esse dado. Para tratar ele como um ativo, a gente precisa trabalhar a aquisição desse dado, né? Então, a gente trabalha com todas as possíveis formas que tem de aquisição. Desde um oferecimento de uma internet, num ponto de venda, onde eu estou independente de você conectar na Wi-Fi, é meio assustador, mas só o fato de você entrou na loja, eu já sei que você está ali e que você está trocando com esse roteador de internet. E com isso eu já sei o número de pessoas que entraram nessa loja. Se eu oferecer isso para essa loja, eu estou coletando, dividindo e compartilhando esse dado. Isso, é claro, anonimizado, mas a gente consegue ter esse tipo de informação. E todas as outras formas, né? Então, se a gente tem um programa de relacionamento, se a gente faz uma comunicação por WhatsApp, a gente vai fazendo toda essa conexão e adquirindo mais e mais informações. E isso é super importante, porque muitos desses dados eles não se renovam, né? Então, eles vão ficando caducando, a gente vai perdendo essa qualidade, a gente precisa estar renovando e fazendo novas aquisições. Mas a gente trabalha, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os diferentes tipos de dados e como a gente organiza esses dados como um todo. Mas o ponto de aquisição ele sempre vai ser um ponto importante, porque a gente precisa acumular esse, de novo, como eu falei, esse ativo que é super importante para a companhia como um todo. E o segundo ponto é sobre ativação. Nada vale se você adquire dados e não faz nada com eles, né? Então, a gente precisa realmente colocar eles na rua, colocar eles em prática. Então, a gente transforma esses dados em insights. Esses dados nada mais são do que comportamentos de consumidor, então a gente consegue transformar esses dados em uma forma mais ativa de gerar valor de volta para a companhia, né? Então ele vai enriquecendo como um todo, conforme a gente vai fazendo mais aquisição, conforme a gente vai trocando e vai combinando com outros dados externos. Então, assim, temos dados proprietários, mas também trabalhamos com dados secundários e terciários, e isso é que traz também mais enriquecimento e possibilidade de expansão para a gente conseguir gerar valor e, no fim do dia, resultado de vendas, né? Porque se um cliente, um consumidor, se vê identificado por essa marca, por esse produto, ele vai comprar e a gente consegue converter isso em valor de negócio como um todo. E, por último, não menos importante, está meio apagadinho aqui, mas é o aculturamento, que é criar cultura, né? Foi esse o tempo também onde dados deveria ser uma área do negócio. Todo mundo tem que trabalhar com dados, todo mundo tem que saber trabalhar com esses dados. Então, o fato de disponibilizar a democratização desse dado é super, super importante. Então, eu sou responsável hoje na L'Oréal pela frente de dados, mas uma das minhas principais responsabilidades é sobre criar cultura, né? Então, com diferentes áreas de negócio, seja trade offline, seja trade digital, seja time comercial, encontrar oportunidades de coletar, de ativar e de armazenar e transformar tudo isso em insight e em resultados para a companhia como um todo. Então, esse era o primeiro ponto que eu tinha aqui para trazer para vocês sobre dados. Segundo ponto, dados de 1P a 3P. O que é 1P ou 3P? Dados
eu tento evitar falar esses termozinhos em inglês, mas é first party, né, ou 1P, que é o dado proprietário completamente da L'Oréal. Então, a gente tem, na verdade, todo esse conhecimento sobre os nossos consumidores, né? Então, a gente conhece nome, e-mail, telefone, endereço, etc. E a gente consegue trabalhar isso de forma anonimizada. E eu tenho os dados secundários, que são de quem comercializam as nossas marcas. E os dados terceiros, que em geral são das plataformas Walled Gardens, que a gente chama, que são aquelas que são cercadas, que entendem também o valor do seu dado, da sua informação, e compartilham com a gente, na verdade, as audiências, as possibilidades que a gente tem de se conectar, como Meta, TikTok, Amazon, Mercado Livre, Época Cosméticos. Então, todas essas, de algum modo, também trabalham de forma colaborativa com a gente e com uma possibilidade, um advento aí do Data Clean Rooms, que dentro da mudança de lei de proteção de dados foi uma forma de a gente conseguir integrar e conseguir combinar esses dados, gerando, de novo, insights e cruzando informações. Nem sempre eu tenho todas as informações, então eu levo o que eu tenho de inteligência para o que o varejo tem de inteligência e a gente trabalha de uma melhor forma esse olhar para audiências e para dados como um todo, comportamentos. Segundo ponto é, de fato, a audiência, né? Então, como que eu crio, se eu não sou um CRM, se eu vou trabalhar do ponto de vista de mídia de comunicação, eu entendo essa escalabilidade através de audiências. E quanto mais rica essa audiência, mais eu consigo entregar um conteúdo ou um trabalho mais personalizado, né? E chegando até essa hiperpersonalização. Também não chegamos sem os grandes estudos de mercado, que são super importantes. Vimos ali a GSM apresentando logo no início aqui do espaço. E a gente tem muitas informações que só através realmente desses estudos de mercado, de estudos de categoria, de comportamento do consumidor, a gente consegue trabalhar e desenvolver também uma personalização desse conteúdo como um todo. E, claro, de novo, omnicanalidade, né? Não existe esse aspecto de que o consumidor ele tem uma jornada quando ele vai numa loja, depois ele tem uma outra jornada quando ele está no e-commerce. O consumidor é um só, eu sou um só, né? Eu compro em todos os e-commerces e também compro em lojas físicas e não distingo, né? Eu falo assim, não, agora eu vou entrar na minha jornada online, né? Então, esses aqui são os meus passos. Não, é uma jornada só, né? Então, eu tenho que justamente fazer uso da melhor forma desse tratamento de dados, de informações, entendendo que é um consumidor só, uma jornada só, e, obviamente, não linear, porque eu navego em diferentes ambientes, dependendo do que é o meu dia. Hoje eu estou aqui, passei no Uber, depois entrei no elevador, fui exposto a diferentes comunicações, e essa é a minha jornada de compra, é influenciada por todos esses pontos de contato. Dá uma respirada, mas acho que a gente está com um tempo aqui, mas falando agora um pouquinho sobre esse aspecto de como que eu crio essa hiperpersonalização. Isso aqui eu carrego já há algum tempo comigo, né? Que como a gente chega nessa personalização através dessas que eu chamo de 5 perguntinhas. Ou do inglês lá também, de novo, que eram os 5 Ws. Né? E aí aqui em português é o que, quem, quando, onde, né? Por quê. E a gente pode trabalhar com todas essas perguntas ao mesmo tempo e criar um conteúdo, como eu posso trabalhar um conteúdo considerando só uma dessas perguntas, né? Para quem que eu vou comunicar? Ponto. Se eu respondi no conteúdo a essa única pergunta, eu já estou trazendo um nível de personalização. Se eu trabalho com o quem e mais o quando, eu também já estou trazendo um outro nível de personalização. Eu posso trabalhar com o que eu vou apresentar como produto, né? Para quem eu vou apresentar e em que momento eu vou apresentar. E aí, eu acho que para trazer um pouco de tangibilidade, a gente vai entrar aqui em alguns exemplos que eu trouxe de L'Oréal, e um último também falando um pouco sobre o mercado, mas muito sobre como que a gente combina essas perguntas. Eu posso trabalhar com os 5? Posso. Se eu tiver oportunidade, sempre. Mas muitas vezes a gente não vai conseguir trabalhar com todas elas sendo respondidas ao mesmo tempo. Vou trazer um pouquinho de tangibilidade quem é essa mulher? Né? Aonde ela está? Né? Ela está no São Paulo, ela está no Rio de Janeiro, ela está no Tocantins. Né? Então, aqui eu já estou trabalhando com aonde essa pessoa está e de que forma eu posso trabalhar nessa comunicação relevante para essa região, para esse local de onde essa consumidora esteja. Ela está numa loja, ela está em casa, ela está browseando num site na internet, então ela está no Facebook, ela está no TikTok. Então, eu consigo considerar esses diferentes aspectos e tudo isso é o onde. Né? Eu posso considerar o quando, pensando em verão, está sol, está chovendo. Eu posso considerar o quando como ela está num festival,
ela está no Rock in Rio, ela está no The Town. Então, tudo isso é de manhã, é de tarde, é de noite, tudo isso são perguntas que podem ser respondidas e trazidas através de um conteúdo que é entregue para esse consumidor. Já entrando aqui nos exemplos, isso aqui, gente, não é novo, tá? Isso é um negócio chamado DCO, que é Criativo Dinâmico. Isso é possível fazer em vídeo, né? Então, assim, eu fiz um filme só, gravei isso uma vez, e através de algumas técnicas, de novo, de inteligência artificial e de rotoscopia, você troca o produto. Então, eu tenho entregas de um único vídeo que eu gravei uma vez para diferentes consumidoras. Aqui eu posso estar falando sobre o quê, que é o produto, e eu posso também estar tratando sobre quem, né? Então, se eu tenho um produto para cacheadas, um produto para lisas, eu simplesmente troco esse rótulo, feito com inteligência artificial, para conseguir entregar essa personalização. E isso é algo que hoje é cada vez mais factível, viável e escalável também da gente conseguir fazer isso. Outro aqui é um resultado de produto já. Isso, para mim, também é sobre personalização. Como a gente leva a acessibilidade. Como eu entendo que não é só para é para todo mundo. Inclusive quem tem alguma desabilidade, né? Tem alguma limitação motora. E aqui a L'Oréal lançou com o Lancôme essa possibilidade de você conseguir passar batom, mas isso está sendo escalado. Isso foi lançado no ano passado, que é esse aparelho, esse device aí que ele tem a possibilidade de se conectar com um batom, mas ele pode ser também para uma máscara, para uma base, para um blush, e aí aqui a minha limitação de entendimento de maquiagem fica muito evidente, mas essa possibilidade de se conectar com vários produtos e dar acesso. Isso também é sobre personalização. Um outro exemplo aqui. Então, isso foi 2023. Você consegue cortar o vídeo para mim e manter no slide? Obrigado. Ixi, já fui para o áudio do próximo. Consegue? Isso. Aí, foi. Obrigado. Acho que esse exemplo aqui ele é muito rico e interessante para mostrar que a gente pode chegar num produto, mas ele também é uma fonte de coleta de dado, né? Ele está conectado com um aplicativo que está conectado com uma VR, né? Com uma realidade aumentada que identifica, que mapeia esse tom de pele, que identifica qual que é o tom que ela quer trabalhar para a sobrancelha, e ele vai imprimir essa tonalidade específica para cada um. É super, hiper personalização. Né? Então, é um produto que entrega para múltiplas pessoas, para múltiplas mulheres, para múltiplas peles, para múltiplos tons e realidades diferentes. Então, é um dado super interessante, relevante, e é como a gente trabalha não só a utilização, colocar o dado na prática, mas também sobre uma nova fonte de coleta e onde a gente também desenvolve novos produtos. Opa, volta para mim aqui. Agora a gente vai com áudio sim. Esse é um case bacana de CeraVe. Pode botar o áudio, por favor? Opa. Tá aí. Deu ruim. Consegue dar o play nesse primeiro vídeo aí? Isso. Então, acho que isso é um exemplo de personalização quando a gente traz a localização desse conteúdo para o Brasil. Isso foi um filme
que foi criado no Super Bowl nos Estados Unidos com Michael Cera, que é um ator comediante conhecido, com um tom de humor também extremamente americano, e que a gente pensou assim, cara, como é que a gente traz isso para cá e que funcione com o Brasil? Cara, vamos colocar isso na mão dos criadores, para eles dizerem como é que a gente faz isso melhor, né? Então, a gente teve aqui diferentes exemplos de como diferentes categorias, territórios de comunicação trabalharam esse mesmo conteúdo, essa brincadeira de que o Michael Cera era o inventor de CeraVe, quando não é, né? Então, foram feitos e desenvolvidos com dermatologistas, um conhecimento super profundo, e que poderia ser uma campanha que seria rica e entregaria resultado especificamente só no Super Bowl, só nos Estados Unidos. E ela foi super bem sucedida porque ela, de fato, não foi só um filme pensado para ganhar prêmio, né? Não só para Cannes, não só para a melhor execução dentro do Super Bowl, de visibilidade. E não que a gente não goste, a gente gosta, né? Como a Fernanda, a gente também acha que ser valorizado e reconhecido pelo trabalho vale a pena, né? Então a vida vale, né? Então muito nesse sentido. Mas a gente também acredita muito nesses resultados que são resultados de consumidor, né? Quando a gente entende que a gente tem esse volume de visualizações, esse volume de pessoas pesquisando mais sobre a marca e no fim do dia também convertendo em compra, a gente entende que a gente também chegou no nível de personalização ao trabalhar com uma comunicação local relevante para diferentes territórios. Outro exemplo aqui, e eu tenho a Meta na plateia assistindo, então esse aqui é um trabalho extremamente colaborativo, de onde a gente traz não só o enriquecimento de dados que a gente já conhecia sobre o nosso produto, mas como a gente trabalha, por exemplo, com uma ferramenta como o WhatsApp, que a gente sabe que significa a penetração da internet no Brasil, né? Então, quem tem celular tem um WhatsApp, e o WhatsApp é o que hoje a gente traduz como a penetração da internet. Então, por mais que eu trabalhe com múltiplos canais para conseguir conversar com um consumidor que está super familiarizado com essa ferramenta, estar presente no WhatsApp e não só com o chatbot, daqueles que são até muitas vezes irritantes, né? E aí é um desserviço em vez de ser um serviço. Aqui a gente trabalha com uma inteligência artificial que faz toda a comunicação e explicação de consultoria, né? Então a gente vem do mercado que era lá do porta a porta, né? Onde tinha uma consultora que batia e te explicava sobre esse produto. Hoje eu tenho essa solução através do WhatsApp de comunicar e de tirar dúvidas sobre qual que é o produto certo para minha pele, qual que é o tom de pele que eu tenho, minha pele é seca, minha pele tem algum tipo de mancha, qual que é o produto adequado para isso. Então a inteligência artificial ela pode propiciar isso através de uma conversa que é muito mais orgânica, como se estivesse falando com uma pessoa que entende o que você está passando. E isso não só é trabalhado uma única vez que a gente faz esse enriquecimento, mas cada conversa que é habilitada ali dentro, ela enriquece ainda mais essa inteligência artificial. Então a gente passa a entender quais são as principais dúvidas que esses consumidores têm e a gente consegue devolver novamente em resposta. Ah, Vitor, significa que eu nunca vou conseguir falar com o humano? De jeito nenhum. A qualquer momento dessa jornada, você pode falar, cara, não consegui encontrar a resposta do que eu precisava, eu preciso falar com uma pessoa de verdade. Você vai conseguir. Isso vai ser, como é que se diz, exportado para uma central de atendimento, e na central de atendimento você vai conseguir falar com uma pessoa a qualquer momento. E para completar essa jornada, a gente consegue também, com 2, 3 cliques, chegar no e-commerce parceiro, como a gente fez aqui no exemplo com a Amazon, mas poderia ser também aqui com a Época Cosméticos, como a gente também já fez esse tipo de trabalho, ou com Raia Drogasil, que a gente também já fez esse tipo de trabalho, e conectado com uma combinação de produtos que a gente tem disponíveis para colocar. Então, aqui, de novo, mais um exemplo de como que a gente pode chegar em hiperpersonalização como um serviço, trazendo dados, coletando dados e também ativando esses dados que a gente já tem. Próximo exemplo aqui que a gente tem é sobre como que a gente levou a comunicação de um produto que poderia ser super sóbrio, difícil de comunicar, para uma TV conectada, né? Então teve com a Amazon também, a Amazon Prime Video fez a primeira live de conteúdo de basquete e a gente levou um criador de conteúdo junto com um dermatologista para entrar nesse tipo de conteúdo e comunicar sobre o produto. Dá para vocês verem o vídeo aqui. Que jogo incrível, fortes emoções, hein? Agora, muito jogador calvo, né? Calvo pra dar e vender. Ah, mas pode ser o estresse da temporada. Quem é você? Eu sou a doutora Carolina Aguiar, eu sou dermatologista e você sabia que existem diversos motivos para o cabelo estar caindo? É muito importante procurar a ajuda de um profissional. Com certeza.
E já te adianto que existem diversos ativos que vão ajudar no tratamento de queda, como o Aminexil. Ah, bem que eu vi que na nova linha Dercos Energy Plus a Vichy possui Aminexil. Eu vou começar a usar hoje. Será que a gente manda alguns para os jogadores? Dercos, número 1 recomendada por dermatologistas. Nova linha anti-queda Energy Plus. Reduz em 88% a queda com Aminexil para cabelos 3 vezes mais fortes. Energy Plus. Dercos, expert em dermatologia capilar. Aqui é um exemplo também muito bacana de como que a gente conecta a jornada como um todo, né? Aqui isso é obviamente um criativo, né? Uma forma de comunicar no topo da jornada sobre despertar conhecimento da marca, do produto como um todo, num ambiente que talvez não seria tão comum, esperado você ouvir falar sobre um shampoo anti-queda, um shampoo anti-caspa, mas a gente conseguiu trazer essa informação para esse conteúdo ali no início dessa jornada, e sendo a Amazon, e eu acho que muitos aqui que, se não trabalham, vão trabalhar em breve com Retail Media, a gente tem essa possibilidade de conectar esses dois universos, né? Então, eu consigo entender que são essas audiências que eu impactei aqui e entender quem converteu no final da minha jornada numa plataforma como Amazon.com. E eu levei essa audiência para reimpactar dentro dessa plataforma. Então, eu tenho essa possibilidade de trabalhar com N outras plataformas de topo de funil, de awareness, e depois levá-las para essa informação, essa audiência como um todo, seja através de um data clean room, seja através de um reimpacto numa plataforma de conversão, num e-commerce como um todo. E aqui a gente viu um resultado estrondoso de pesquisa de marca, né? As pessoas passaram a pesquisar dentro de Amazon a partir dessa mídia que foi gerada aqui, e no fim, a gente conseguiu também mensurar a conversão e foi um resultado também muito, muito bacana. Próximo exemplo aqui é um exemplo que está no ar. Na verdade, está acontecendo nesse momento, então assim, não é nem que quentinho saiu do forno, ele ainda está no forno, ele ainda está acontecendo, e é sobre personalização ao trabalhar com pessoas de verdade. E o DC nada mais é do que trabalhar com consumidores finais. O que a gente fez? A gente mandou produto. E a gente falou, esse produto ele explica por si só. Então eu não preciso de um briefing, eu não preciso brifar o criador de conteúdo e falar assim, é isso aqui que você precisa dizer. Gente, isso é velho, né? Eu estava ontem no evento de Meta falando exatamente sobre isso, onde não existe mais esse briefing. Liberdade para o criador de conteúdo, e ainda mais aqui quando se fala de consumidora final, que nem é uma criadora no final do dia, mas tem seu modo de expressão, sua forma de comunicar um novo lançamento, simplesmente recebendo o produto e publicando esse conteúdo depois. Então a gente vai ver 2 exemplos aqui de como 2 criadoras, 2 consumidoras finais produziram esses seus próprios conteúdos à sua maneira. Próximo aqui. Não é creme, não é gel, não gruda e não derrete. Garnier lançou um novo hidratante até para quem odeia hidratante. É hidratante anti-acne, salicílico, tem um toque seco e o melhor, ele é efeito não fica grudento na pele. São 48 horas de hidratação, 8 horas de anti-oleosidade, menos espinhas e cravos. Textura que deixa a pele sequinha e bem hidratada. Se você sofre com acne e espinhas, esse é o hidratante perfeito para sua pele. Então, a gente simplesmente mandou o produto, falou, fala o que você acha do produto e esse se transforma em conteúdo. Então, isso também é hiperpersonalização, dá espaço para consumidoras finais, para criadores de conteúdo fazerem isso à sua maneira. O outro exemplo aqui que a gente vai mostrar foi sobre também engajar no lançamento, né? Emily in Paris estava chegando numa nova temporada no Brasil. A gente falou, vamos criar um conteúdo que não gere interrupção, mas que tenha contexto com o que está trabalhando. E aí, gente, a piadinha é óbvia, né? Emily in Paris, L'Oréal Paris. Então, a gente realmente conectou esses 2 pontos e traz um conteúdo de oferecimento e não gerou interrupção enquanto você assistia a série. Em sua nova temporada, Eusébio traz um extraordinário do país até você. Experimente 1000 jeitos de ser extraordinária. Eusébio é o extraordinário de L'Oréal Paris. E você vai muito. Então, aqui, de novo, foi só uma contextualização. Trabalhar com contexto para um conteúdo que é relevante para todo mundo que assiste a série, é o que esperava por essa série. Próximo exemplo aqui, também foi um briefing livre para uma criadora de conteúdo super conhecida e da forma dela de conectar, a gente, de novo, só mandou o produto e falou, Pudim, cria. E ela chegou nesse resultado aqui.
mais um exemplo incrível de, tipo, a gente não precisa, de novo, voltar para só os modelos que a gente tinha tradicionais de fazer um filme para televisão e comunicar. Poderia ser feito dessa forma? Poderia, mas a gente consegue chegar em diferentes audiências, de respeitar a linguagem, respeitar a comunidade, né? Então, esse é um trabalho muito colaborativo. Os últimos exemplos aqui, eles não são propositalmente de nenhuma marca da L'Oréal. Aqui é sobre social listening, gente. Social listening é uma das principais fontes que a gente tem de entender o consumidor, entender essas informações que eles estão dizendo para a gente. Então, aqui um exemplo de Mac clássico. Todo mundo sempre chamou de Mac. Por que o McDonald's, né, não poderia se apropriar justamente dessa forma como os consumidores já tratam a marca e se colocar à disposição para colocar dessa forma, né? Então, por isso ali, Macbox, né, Macinho, né? Então, tu criou toda essa relação de aproximação com a consumidora final. Um outro exemplo aqui de Coca-Cola, que foi lá os bois bombar na região e falou, cara, eu não posso continuar me comunicando só com a marca vermelha, né? Eu preciso também trazer esse olhar do grupo que trabalha com a cor azul, então a gente precisa comunicar cada vez mais isso. Heineken, minha antiga casa, mas que todo mundo sempre chamou a verdinha, né? Então eles foram lá e falaram assim, cara, escutei vocês dizendo que vocês chamam a gente de verdinha e por que não levar isso para o rótulo do produto, por que não se apropriar e trabalhar com isso na comunicação. E acho que um outro exemplo também do Duolingo ali, super bacana, que é uma pessoa que escuta absurdamente o que está acontecendo na comunidade, né? Então está escutando o tempo todo e brincando muito com isso, trazendo isso para a sua linguagem, respeitando também a linguagem dos criadores de conteúdo, entrando em conversa de uma forma muito orgânica e pouco invasiva, né? Então é super aceito nesse sentido. Meus próximos pontos aqui, jogo rápido, queria fazer uma brincadeira, eu sei que já estou com um tempo super estourado aqui, mas eu queria saber quem gosta de pizza, levanta a mão. Muita gente, né? Praticamente todo mundo. Se eu trabalhasse uma comunicação para todo mundo que gosta de pizza, eu estou ferrado, eu continuo com uma audiência muito ampla, muito grande. Quem gosta de pizza com presunto? Levanta a mão. Ó, já é um pouco menos, mas bastante gente. E quem gosta de pizza com presunto e abacaxi? 3 pessoas. Perdi. O que aconteceu aqui? Personalizei demais, perdi escala. Por quê? Vai ficar muito caro para eu falar com essas 3 pessoas. Não perguntei o nome, quando eu tivesse mais tempo eu perguntaria, eu falaria assim, cara, eu vou te comunicar aqui através de CRM, não vou te comunicar através de mídia, porque eu perdi escalabilidade nessa comunicação. Então, por isso que é importante entender com quais dessas perguntas a gente vai trabalhar na hora de criar um conteúdo personalizado. Falando um pouquinho aqui de futuro, muito brevemente, onde estão as oportunidades? Né? Não sou aqui um instituto de pesquisa, mas muito do que a gente tem observado. Geração de boomers vai crescer absurdamente, vai virar um Brasil até 2030, 200 milhões de consumidoras para se comunicarem, e a gente sabe que essas consumidoras de baby boomers, elas não só, né, assim, e muito do que acontece muitas vezes é que 60 mais, você fala assim, se eu não estou vendendo produto para dentadura, ou se eu não estou vendendo vitamina, eu não estou comunicando com essa geração. Gente, pelo amor de Deus, 60 mais, minha mãe hoje é um pitel de pessoa com 74 anos. Então, assim, eu tenho que comunicar de forma diferente, eu tenho muito produto para trabalhar com essas consumidoras dessa geração, e a gente não tem essa oportunidade de trabalhar hoje porque a gente não tem foco. Claro, Gen Z é e vai continuar sendo uma oportunidade. A gente está falando de 100 milhões também para serem trabalhadas até 2030. Então, é uma oportunidade. Dermaclub. Quem conhece ou usa Dermaclub? Uma galera, né? Por quê? Serviço. Serviço e mais serviço sempre vai ser uma solução. Eu, como marca, não posso me limitar a acreditar que o meu produto é o suficiente. Eu tenho que ser também algo extensível. Falamos de WhatsApp, estamos falando agora também de um programa de relacionamento que traz benefícios para essas consumidoras e, de novo, coleta dados e devolve em valor para essa consumidora final. TikTok Shop. Isso aqui vai acontecer. E o que é isso aqui? É encurtamento de jornada, né? Então você vê o conteúdo, gostou do topzinho, gostou da máscara que está passando ali, clicou, comprou. Você não tem que sair da plataforma. É uma plataforma de conteúdo, mas é uma plataforma que está encurtando a jornada como um todo. Então, simplificação e unificação de jornada sempre vai ser relevante e a gente precisa se atentar cada vez mais para essa simplificação de jornada e como as consumidoras esperam cada vez mais isso da gente como marca.
Poderia falar aqui mais 10 minutos sobre cada uma dessas tecnologias e como que elas estão cada vez mais ficando disponíveis e como que elas estão escalando, na verdade, trazendo oportunidades para a gente trabalhar como um todo. Isso aqui é só um exemplo de um secador de cabelo feito à luz da L'Oréal, também foi lançado esse ano, também ganhou o prêmio. Então, não trabalha mais com critérios que fazem mal para o meio ambiente, né? Então, a gente trabalha com uma série de tecnologias para conseguir desenvolver isso tudo. Então, eu poderia falar sobre iCloud, AI, GenAI, 5G, AR, VR, MR, IoT, blockchain, computing power, que é aqui sobre todo o aspecto de tecnologia como um todo, que vem acelerando cada vez mais. Mas recados finais: dados sem inteligência são apenas dados. A gente precisa ter a inteligência, e quem traz essa inteligência somos nós que trabalhamos com eles em todas as áreas da companhia. Personalização também é sobre criatividade. 50% das decisões são pautadas na qualidade do nosso criativo, como a gente se comunica de forma diferenciada, agregando comunidade, trabalhando de forma colaborativa com esses criadores de conteúdo, trazendo eles para dentro de casa para pensar como a gente comunica. E Machine Learning e AI são ferramentas, não são a sua estratégia. Então, por favor, não entreguem a sua estratégia para que alguém tome a decisão, uma inteligência artificial, uma outra ferramenta desenvolva por você. Você precisa se apropriar disso. E, de novo, falar a língua, fazer junto, fazer parte das comunidades e participar das conversas. É dado atrás de dado, né? Então, você saber entender como essas comunidades se comunicam, entender quais são essas comunidades e estabelecer um diálogo recorrente é o que vai te levar para o próximo passo desse futuro. Para fechar, me dá o clique. A beleza é uma necessidade humana, há mais de um século, nossa única dedicação. Na L'Oréal, sempre vimos a tecnologia como uma força motriz para abraçar a infinita diversidade da beleza. Estamos entrando em uma nova era, onde a hiperpersonalização é a nova aspiração, onde a beleza para cada um é limitada pelos dados. Usamos os dados para conhecer os consumidores intimamente. Ao conectar 115 anos de expertise e dados exclusivos, entendemos as necessidades dos consumidores como nunca antes. Ser Beautytech é essencial para surpreender os consumidores com inovações pioneiras. Ao combinar ciência avançada com tecnologias revolucionárias, abrimos novas possibilidades para inovações de beleza inigualáveis. Usamos os dados para capacitar os consumidores com experiências elevadas. Ao reimaginar serviços que orientam, diagnosticam, preveem e tratam, construímos valor vitalício para os consumidores. Ser Beautytech é essencial para aprimorar a jornada dos consumidores. Ao aproveitar o poder da tecnologia, dos dados, da IA e da IA generativa, criamos novos códigos de beleza e novas relações entre nossas marcas e consumidores. Beleza para cada um, desenvolvido pela L'Oréal, personalizado, inclusivo e responsável. É beauty, é tech, é pop, é tudo. Então, aqui é uma brincadeira. Essa voz aí parece a minha, né? Mas vocês perceberam o sotaque paulistano? Foi a AI que fez. Então, eles transformaram eu em paulista. Mas é isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Vivi, todo mundo. Obrigado. Obrigada, Victor.